Boa noite a todos, boa noite a todas. Declaro aberta a 44ª sessão ordinária, no dia 3 de dezembro do ano em curso. Convido os vereadores e vereadoras para o registro de presença. Conforme a resolução 005 da Câmara, eu convido o vereador Altino Júnior para a leitura do versículo bíblico na tribuna. Uma boa noite. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com o soberbo. Provérbios de Salomão, 16, do 16 ao 18. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Altino Júnior. Agora, na sequência, eu convido o segundo secretário, o vereador Francisco Cotini, para a leitura da ata da sessão anterior. E a dispensa da leitura da ata, senhor presidente? Sim, vereador Joel. Colocaremos, então, em votação simbólica a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a dispensa da leitura da ata e a ata está em votação. A ata está aprovada. Dando prosseguimento, convido o primeiro secretário, aliás, o segundo secretário, vereador Francisco Cotini, para a leitura do material do pequeno expediente, recebidos na Secretaria da Câmara. Boa noite a todos. Ofício número 152/2020. Encaminhado a esta Casa de Lei o projeto de lei complementar número 008/2020. Ofício número 155/2020. Encaminhado a esta Casa o projeto de lei 040/2020. Ofício número 160/2020. Encaminhado a esta Casa de Lei o projeto de lei número 41/2020. Matéria do Poder Legislativo Municipal. Parecer do membro da Comissão Justiça e Redação, presidente Altino Júnior e membro Joel Orlando Lucinda, foi apresentado parecer favorável para a deliberação e aprovação do plenário concernente aos projetos parlamentar número 059, 060, 61/2020 e o projeto de lei 038/2020. Dos membros da Comissão de Educação e Saúde e Assistente Social, presidente Silvana Nunes Stable e relator Altino Júnior, foi apresentado parecer favorável para a deliberação e aprovação do plenário concernente aos projetos de resolução número 06 07/2020, projeto parlamentar número 059/2020. Dos membros da Comissão de Obras, presidente Bento Sebastião Voltolini, membro vereador Joel Orlando Lucinda, apresentado parecer favorável concernente do projeto complementar número 7/2020. Do membro da Comissão Finanças, presidente Joel Orlando Lucinda, foi apresentado parecer favorável ao projeto de lei número 038/2020, projetos parlamentares 060, 061/2020 e projeto de lei complementar número 07/2020. De autoria do vereador Bento Sebastião Voltolini, foi apresentado o projeto parlamentar 06/2020. Indicações de autoria da vereadora PL Silvana Nunes Stable, apresentou a indicação número 164/2020, solicitando ao chefe do Poder Executivo que seja providenciada a limpeza de toda a extensão da orla da Praia do Araçá.
e 166/2020, solicitando ao chefe do Poder Executivo a limpeza geral em toda a extensão da rua situada no centro deste município. De autoria do vereador PL Bento Sebastião Voltolini, foi apresentada a indicação número 165/2020, solicitando ao Executivo conserto de bocas de lobo existente na rua Expedicionário José Xavier, bairro Balneário Perequê. Requerimento dos membros da mesa diretora, o requerimento número 113/2020, que seja enviado ofício a Irmã Senhora Juíza Eleitoral da Zona 031, Zona Eleitoral da Comarca de Tijuca, Senhora Joana Ribeiro, informando nos termos do artigo 66, o inciso 7º e 71, em seu parágrafo 1º de nossa Lei Orgânica, a mudança de endereço da sessão e instalação da nova legislatura. É isso para o momento, presidente. Muito obrigado, vereador Francisco Scotini, o Kiko. Em tempo, registra a presença do secretário de Gabinete do Executivo Municipal, senhor Hermandes Rodrigues. Muito obrigado pela presença aqui na Câmara. Concluída a leitura do pequeno expediente, passamos então ao grande expediente, onde é liberada a palavra aos vereadores e vereadoras inscritos na Secretaria da Câmara, pelo tempo de 15 minutos, sendo permitida a partes por 1 minuto. Informando a todos que a sessão de hoje está sendo transmitida somente no Facebook, porque estão com problemas técnicos no sistema com o YouTube. Então, hoje o sistema, a transmissão ao vivo está no Facebook. Iniciando então o uso da palavra na tribuna com o PT, com a vereadora Rosaura Rodrigues. Boa noite, senhor presidente, boa noite, mesa diretora, diretiva, boa noite a todos os colegas, boa noite aos funcionários que estão aqui, muito obrigada. Boa noite também à presença, né, do público, ao Alex, da nova rádio, que está vindo aqui, da Melanina, né, e que está colocando aí ao dispor também da comunidade, uma rádio comunitária, e que está voltando a todo vigor. E isso é importantíssimo, termos uma rádio aqui dentro da nossa cidade, novamente, né? E que vem com toda uma programação aí, para que todos e todas usufruam também de uma rádio que é comunitária, com uma concessão importante da comunicação. Muito obrigada. E também ao chefe de gabinete, Hermandes, muito bem. Muito obrigada por estar aqui. E a todos vocês que estão nos apreciando a partir também do Facebook, né? Importante que os nossos munícipes participem também de tudo que é colocado aqui na Câmara, já que é a Casa do Povo. É a Casa do Povo. Quero hoje conversar um pouquinho sobre a questão importante que estamos vivendo, um momento importante na saúde do mundo. Eu quero colocar para vocês, né, e vocês já devem saber, obviamente, todo mundo está atrás de uma vacina, e temos várias vacinas hoje no mundo, no estágio terceiro. O estágio terceiro quer dizer o quê? Que se fez todas as pesquisas de laboratório, a partir do laboratório se começou a fazer com um grupo de pessoas, voluntariamente, são voluntários todos, que estão usando, né, as vacinas. A partir disso, se não houve nenhum outro problema, né, mais importante ou contraindicações, vai se passando para os outros estágios, e estamos agora com várias vacinas no estágio 3, onde milhares de pessoas voluntárias estão usando. A partir desse uso, e são controlados todos os efeitos colaterais, possibilidades de adoecimento a partir da própria vacina, e isso é fundamental. Quero dizer para vocês que todos, e aí não é força de expressão, todo o mundo literalmente está muito ansioso com essa questão. Foi um ano difícil, um ano de muita morte, um ano de 170 mil brasileiros que morreram
a partir desta contaminação, dessa doença que é a do Covid. E milhares e milhões no mundo afora. Quero dizer que temos uma preocupação enorme, e sempre tivemos, e desde que os primeiros casos, e me lembro, estávamos nós, eu, Marquinhos e Jonathan, em Brasília, exatamente no momento onde a OMS decretou uma pandemia. Ela colocou isso, quando a gente estava lá, né, já tínhamos viajado, porque depois disso ninguém mais pôde viajar, quando os casos começaram a ser mundiais. E aí, esse termo epidemia ou doenças em restritos países se chamou pandemia. Pandemia quer dizer global, global. A partir disso, vários governos tiveram medidas para que uma doença contagiosa pelo ar conseguisse estancar ou diminuir os casos de contaminação. No momento que se diminui os casos de contaminação, se consegue abarcar, diminuir os casos de morbidade e de mortalidade. Vivemos num país, o Brasil, de que nesse período, de março até agora, 9 meses, tivemos momentos onde nem ministério tínhamos, nem ministro da Saúde tínhamos, em vários momentos. Hoje, estava assistindo ao vivo o pronunciamento do senhor ministro, pronunciamento dos técnicos do Ministério da Saúde. O sul do Brasil vive o pior momento de todo o Brasil neste momento. Tivemos um pico em junho, julho, depois começou a se diminuir os casos e agora está aumentando. No sul do país é a única das regiões onde esse número está aumentando ainda. A mortalidade também. Em outros lugares do país, estamos já chegando no platô. Chegando a não ter mais pico e começar a estar mais estável os casos de contaminação e de mortalidade. E aí, o que a gente tem colocado desde março, e agora o decreto do senhor governador Moisés, que volta, e que já decreta, ao contrário da sua vice, que assumiu interinamente, enquanto se processava o impeachment ou não impeachment, o CPI, que estava acontecendo na Alesc, esta senhora abriu a casa, começou a abrir todos os comércios, abriu escolas, ia voltar todo mundo. Depois de 9 meses confinados, as crianças, os professores, no último mês do ano, essa senhora ia abrir totalmente as escolas novamente. Num ato, para mim, de responsabilidade absoluta de um gestor público. Não só com as crianças, mas a partir das crianças, suas famílias, e principalmente aqueles que têm maior morbidade e mortalidade, que são os idosos. E as pessoas que têm doenças crônicas, que estão em casa, elas não estão indo na escola. Mas essas crianças moram em um lar, e que poderiam, então, trazer essas doenças para dentro de casa, e a nossa mortalidade já está num pico novamente, seria pior. Aí, temos na Alesc a votação, nessa semana, de um projeto de lei, de um deputado, onde a única bancada que se negou e que foi contrário a esse projeto, a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, sim, o PT, tão execrado nessas tribunas, tão horrível, a única bancada que segurou o tranco, segurou e disse, não se pode abrir as escolas neste momento, senhores pais, senhoras mães, senhores alunos e alunas,
senhores professores e professoras. Todos os demais votaram a favor de abrir as escolas. Hoje é dia 3 de dezembro, no momento onde o Sul aumenta o pico, nós temos deputados que acham que as escolas devem abrir. Bom, isso vai agora, foi, obviamente, se a maioria votou, a Câmara votou, a ALESC, a Assembleia votou, a detrimento desses 4 deputados e deputada que conseguiu segurar e não votar a favor. Então, está seguindo para a sanção ou veto do senhor governador. Dentro do que ele está colocando para nós, que o decreto novo começa segunda-feira, provavelmente ele vai vetar. Espero, sinceramente, que isso aconteça. O que é mais importante? Estamos aqui no mês de reflexão, vai ser Natal. O que é que interessa mais? A vida de todos e todas, ou de uma parte, em detrimento de outra parte? Esses são os questionamentos desse mês que eu acho que todos nós, enquanto mães e pais, devemos ter. E sim, assumir todas as responsabilidades que venham a favor ou contra o que for decidido. O decreto do senhor governador, que a partir de segunda-feira diz: uso de máscaras obrigatório em qualquer lugar que não seja domicílio. Eu, desde março, peço, nessa cidade, que se use máscaras em qualquer ambiente que não seja domicílio. O decreto, até então, são em lugares fechados. Mas na rua, na praia, na praça, tudo pode. Entendemos que o decreto do governador diz claramente, vai dizer, né, porque não foi ainda decretado, foi um anúncio da comunicação do governo, dizendo que agora vai ter que se usar. Sabemos que os decretos municipais não podem ser mais abrangentes, eles podem ser mais restritivos. Portanto, aquilo que falamos desde sempre, lá no início, de uma doença infecciosa via aérea, sim, o uso de máscara é fundamental. A detrimento do senhor presidente, que não usa. Não usa e diz que não precisa usar. E ele está fuçando a ciência para tentar achar um trabalho que diga que o uso de máscara não é importante numa infecção contagiosa via ar. Vejam só. Talvez ele encontre. Porque por dinheiro tem muita gente pesquisando umas coisas absurdas. E aí vai as medicações aí que andam usando. E que não tem nenhum respaldo científico, de verdade, organizado. A outra coisa que eu quero que a gente comece a refletir também é, bom, a partir das vacinas, como e quem e quando chegará ao Brasil? Como fazer com que as pessoas entendam que não é livre-arbítrio uma infecção aérea. Esta é uma infecção que, mesmo que a pessoa que não queira usar a vacina, ela sim pode contagiar as outras que querem não se contaminar. Portanto, espero que o governo federal tenha algumas restrições para que as pessoas entendam, se não por solidariedade, entendimento real de uma doença via aérea, que elas entendam, então, com sanções de várias maneiras que se pode fazer. Desde, são ideias, e também já tem países pensando sobre isso, ninguém vai agarrar ninguém no meio da rua e fazer uma vacina, obviamente, mas a gente precisa dizer para a coletividade que a vacina é importante não só para ela ou para a sua família, mas para mim, que não quero me contaminar, não quero que ninguém dessa cidade também, a partir de uma vacina, consiga
ter o aporte disso, o acesso e consiga não se contaminar. Sabemos também que as pessoas que tiveram Covid não estão imunes permanentemente. Vários trabalhos já nos mostram que 3 a 4 meses depois, as pessoas podem se recontaminar. Isso também já se sabe. E isso é importante, várias sequelas podem acontecer a partir da infecção do Covid. Hoje, conversei com 2 enfermeiras que pegaram no trabalho. Aliás, o Brasil é um dos campeões em contágio de profissionais da saúde e óbitos dos profissionais de saúde, que todos dizem anjos. Não somos anjos, somos pessoas. E as pessoas pegam doenças e também morrem. E essas 2 meninas, mulheres jovens, sem nenhuma outro problema de saúde, uma delas está com um problema vascular importante. Não pensem que é só o problema respiratório que acontece, mas também circulatório. E a outra está com um problema renal. E também temos que entender que também o vírus atinge a via renal. Não só respiratória, mas também respiratória. Portanto, não brinquem. Não brinquem, vamos ter responsabilidade. Os senhores gestores são gestores das cidades, dos governos e dos países. Eles têm que ter, e vai na conta deles e delas, a responsabilidade de decretar coisas reais e responsáveis. Estamos à beira de uma temporada. E eu peço que as pessoas entendam do comércio, hotelaria e todos mais. Cuidem e cuidem dos seus hóspedes. E peçam, sim, para que usem todas as medidas necessárias, cientificamente comprovadas, que é o uso de máscara, não aglomerar e a questão do álcool gel e lavar a mão. Então, por favor, saúde a todos, pensem sobre isso e que os decretos municipais aceitem os decretos governamentais do governo do Estado. Muito obrigada, boa semana a todos, cuidem-se. Obrigado, vereadora Rosaura. Na sequência, pelo PL, o vereador Altino Júnior. Uma boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores da casa, nossos pares, aqueles que nos assistem presencialmente, os que nos ouvem, que nos assistem através dos meios de comunicação, servidores desta casa. Em primeiro lugar, senhor presidente, nos cabe esta noite trazer aqui, acredito que em nome de todos os vereadores e vereadoras desta casa, os parabéns a Vossa Excelência pelo seu aniversário neste dia. Também falo em nome de todos, como já me expressei em outros momentos que tive oportunidade quanto à vossa pessoa. O senhor é novo, inteligente, capaz e tem carreira. Pedimos ao Pai do céu que lhe dê saúde. Condições e capacidade o senhor tem de sobra. Tanto é que tem mostrado isso nesse último ano, à frente da presidência da casa, que nos honra, que nos orgulha muito e, sem dúvida nenhuma, enriquece o poder legislativo municipal desta cidade. E cada voto, de cada eleição que o senhor teve, tenho certeza absoluta que todos também têm no senhor um líder e não apenas um político, mas alguém para se espelhar. Meus parabéns, em nome de toda a casa, em nome de cada um e no nosso também, de forma especial. Parabéns, felicidades. Nesta noite, senhor presidente, realmente estou desconfortável e contrariado. Até pelo que vou fazer nesta noite nunca fiz. Pelo menos não tenho recordação. Mas algumas medidas extremas pedem ações extremas. E quero falar nesta noite de 2 requerimentos que temos nesta casa. O de número 96 de 2020 e de número 101 de 2020. Obras
solicitadas pelo mandato deste vereador ao Executivo Municipal. De certa forma simples, mas que já foram também atendidas por outros vereadores, solicitadas. E este vereador já pediu, uma já vai fazer mais de um mês. Pedidos pessoais também desisti de fazer. Talvez este vereador, e se alguém do governo nos ouve, transmita ao prefeito municipal. Não tem problema nenhum. Talvez este vereador não tenha atendido estes pleitos, porque tem se mostrado contrário ao prefeito, tem subido à tribuna de forma constante para fazer críticas e nunca fez nenhum elogio, nem tampouco reconheceu o trabalho, nunca apoiou. Ou, quem sabe aí, pela expressão, vereador Célio, de voto que se tem pessoal. E às vezes a gente tem essa expressão de voto porque não tem aquele apoio, pelo menos no retorno de um pedido, que não é nosso, que é do povo. Se não quiser respeitar o vereador Altino, não tem problema. Tranquilo, seguimos a vida. Pelo menos o pedido do povo. Nós não estamos fazendo aqui nem mais nem menos do que aquilo que nos cabe, regimentalmente. Apenas pedindo de forma muito respeitosa, aquilo que nos pedem na rua, aquilo que conseguimos observar com nossa própria capacidade, senhor presidente. Reitero e reafirmo, estou desconfortável e contrariado, mas não tenho mais outra forma. Requerimento 96 e 101 de 2020 não foram atendidos. Até foram olhar a obra, olha que bonito, mas não foram realizar. Daí a pessoa vem com o requerimento na mão, o morador, o contribuinte, o cidadão, o eleitor, nos cobrar. E não vou usar as palavras que usou quanto à minha pessoa. Eu não estou pedindo nada mais do que respeito. Votação expressiva não habilita ninguém a nada. Porque eu já vi muito rei bom cair. A história está cheia. Para finalizar, senhor presidente, pelo desconforto que sinto nesta noite, vereador Kiko, que está aqui ao meu lado, recorda-se do que eu disse. Talvez não seria bom eu estar nesta posição. E quem sabe, na noite deste dia, vamos inaugurar um novo tempo. Quem sabe uma nova postura. Não é recado. Não costumo mandar recado. Costumo falar, mas chega uma hora que os ouvidos se fecham e o entendimento falta. Desculpa, senhor presidente, mas essas são as minhas palavras nesta noite, de descontentamento, solicitando algo que sempre tive: respeito. No mais, uma boa noite a todos, uma boa restante de semana e um final de semana, e fiquem com Deus. Muito obrigado, vereador Altino Júnior. Mais ninguém inscrito para o uso da palavra na tribuna. Terminando, então, o uso da palavra dos vereadores. Vereadora. Passamos ao prolongamento do expediente, com a deliberação das proposições, onde serão discutidas e votadas em bloco as indicações 164, 165 e 166/2020. As três indicações estão em discussão. Em votação.
As indicações estão aprovadas e agora será lido, discutido e votado em única votação o único requerimento, que é o 113/2020. Dos membros da mesa diretora, requerimento número 113/2020, que seja enviado ofício à senhora juíza eleitoral da Zona 31 Eleitoral da Câmara de Tijuca, a senhora Joana Ribeiro, informando nos termos do artigo 66, o inciso 7 e 71, em seu parágrafo 1º da nossa lei orgânica, a mudança do endereço da sessão de instalação da nova legislatura. O requerimento 113/2020 está em discussão. Só para deixar bem claro para todos que nos acompanham, esse requerimento da mesa diretora, ele vem para que seja aprovado pelo plenário, encaminhado um ofício à nossa juíza eleitoral, Joana Ribeiro, solicitando e informando, porque a nossa lei orgânica ela informa no seu artigo 66 que devemos informar quando uma sessão será feita fora do espaço aqui da Câmara de Vereadores. Então a gente está informando para que a instalação e posse da próxima legislatura seja feita lá no Palco das Artes. Por quê? Em decorrência do tamanho do espaço, do local, uma vez que a gente tem a Câmara de Vereadores, ela possui somente 80 lugares sentados. A gente, indo segundo as determinações sanitárias, teríamos então uma ocupação de no máximo de 20 a 30 pessoas. E no Palco das Artes, a gente tem uma ocupação de pessoas sentadas de até 300 pessoas. Então, reduzindo isso, podemos ter em média 100 pessoas mais ou menos lá no Palco das Artes, para que os próprios vereadores possam levar pelo menos o seu familiar, um parente, um amigo, pai, mãe, um esposo, para prestigiar a posse da próxima legislatura. Isso foi em consenso com o Executivo também, foi conversado, para que a gente pudesse estar fazendo dessa forma. Também, lá no dia 1º de janeiro, estará sendo feita a transmissão ao vivo também da sessão solene. Então, esse é o requerimento da mesa diretora, com esse encaminhamento para a juíza eleitoral. Agradeço também à Procuradoria da Casa pelos encaminhamentos para esse requerimento. Mais alguém quer discutir o requerimento? Em votação? Requerimento aprovado. Concluída a matéria, para a deliberação do prolongamento do expediente, passamos então à ordem do dia, com a deliberação dos seguintes projetos, iniciando pelo Poder Legislativo, onde será lido e votado em segunda votação a resolução, projeto de resolução 005/2020. Projeto de resolução 05/2020. Não ligou? Institui o programa Conhecendo a Câmara de Vereadores de Porto Belo e de outras providências. Da mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Porto Belo, o uso de suas atribuições anotadamente do artigo 122, parágrafo 1º, o inciso 4º do regime interno faz saber a todos os habitantes deste município que submete à Câmara de Vereadores para apreciação do plenário os seguintes projetos de resolução. Só lê o artigo 1º então. Artigo 1º. Fica instituído na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Belo programa Conhecendo a Câmara de Vereadores de Porto Belo, que será organizado pelo Departamento de Comunicação com o apoio dos demais departamentos da Câmara Municipal. Obrigado, vereador. Projeto de resolução 005/2020 está em discussão. Em votação. Tá. Aí, o autor. Projeto de resolução 5/2020, aprovado pelo plenário em segunda votação. Agora será lido, discutido e votado em primeira votação o projeto parlamentar 59/2020.
do Gabinete da Vereadoras, projeto de lei 59/2020, institui o Dia do Monitor Escolar no município de Porto Belo e de outras providências. Silvana Nunes Stabile, vereadora PL. Obrigado, vereador. O projeto parlamentar 59 está em discussão. Senhor presidente, Sim, vereadora. quero, como não falei da outra vez, parabenizar esse tipo de projeto. Acho importante a gente sempre estar nomeando e pautando e apresentando o quanto o funcionalismo público é fundamental para qualquer política pública e também, como já falei da outra vez, capacitação, e os monitores exercem um trabalho importantíssimo. Quero só ressaltar que tem um projeto na casa de resolução, já faz algum tempo, de minha autoria, sobre a questão dos professores. E acho importante, então, só reforçar que precisa ser votado esse projeto de resolução, que é a partir do Dia dos Professores, que também é um projeto importante. Muito obrigada. Obrigado. Mais alguém para discutir o projeto? Em votação. Projeto aprovado. Será lido, discutido e votado em primeira votação, projeto parlamentar 60/2020. Projeto de lei número 60/2020 estabelece a reposição salarial aos servidores públicos e ao Poder Legislativo do município de Porto Belo e da outras providências. Obrigado, vereador. O projeto parlamentar 60/2020 está em discussão, em votação. Projeto aprovado. Agora, em primeira votação, discutido, lido e votado, o projeto parlamentar 61/2020. Projeto de lei número 61/2020 estabelece a reposição salarial aos vereadores do Poder Legislativo do município de Porto Belo e de outras providências. Projeto parlamentar 61/2020 em discussão. Informar a todos que tanto o projeto anterior quanto esse da reposição salarial vem de encontro também ao projeto do Executivo, que será votado posteriormente, que é referente à reposição salarial do percentual de 3,9%, que é referente ao IPCA do ano, referente de novembro de 2019 a outubro deste ano. Então, é a correção feita e estabelecida sempre no final do ano. O projeto continua em discussão. Em votação. Projeto aprovado. Agora, do Executivo, será lido, discutido e votado em primeira votação também o projeto 38/2020. Projeto de lei número 038/2020 estabelece a reposição salarial aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, empregados públicos e aos subsídios de agentes públicos do município de Porto Belo e da outras providências. Projeto 38 do Executivo em discussão. Da mesma forma, como eu falei anteriormente, esse é o projeto do Executivo, da mesma reposição salarial, conforme o IPCA, o índice, aos servidores públicos ativos, os inativos, os pensionistas, os empregados públicos e aos agentes políticos também do Executivo, no mesmo percentual, 3,9%, conforme o IPCA também. Continua em discussão. Em votação. Projeto aprovado.
Nada mais a tratar na ordem do dia, então encaminhamos para as comissões parlamentares emitir parecer aos projetos que foram protocolados na casa. Comissão de Justiça e Redação, projetos de lei 40 e 41/2020, projeto complementar 08/2020 e projeto parlamentar 62/2020. A Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei complementar 08/2020 e projeto de lei 41/2020. A Comissão de Educação, projetos de leis 40 e 41/2020. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, projeto complementar 8/2020. Algum membro de comissão deseja se manifestar? Senhor presidente, Sim, vereador. marcar comissão minha para Finanças e Orçamento para segunda-feira às 15 horas. Ok, vereador. Senhor presidente, Sim, pela vereador. ordem, Comissão de Obras também para segunda-feira, no mesmo horário, Mesmo horário. às 15 horas. Ok, vereador. Obrigado. Sendo assim, vereadores, nada mais a tratar. Primeiramente, é uma honra. Muito obrigado a todos vocês. É uma honra estar presidindo a sessão neste dia tão especial para a minha vida, onde eu completo meus 30 anos de idade. Gratidão a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho de todos. Nada mais a tratar. Fica marcada a 45ª sessão ordinária para 7 de dezembro do ano em curso, no horário regimental. Muito obrigado a todos e uma excelente noite.